João, começar. Obrigado, viu? Obrigado. Aguardar essa semana, senão nós mesmo faz o trampo lá. Pauta da 1014ª sessão ordinária. Boa noite, senhoras e senhores. O vereador Claudemir Correia Leite, primeiro secretário, fará a chamada regimental. Vereador Alex dos Reis. Presente. Vereador Claudemir Correia Leite. Presente. Vereador Florindo de Souza, Flor Cabeleireiro. Presente. Vereador Gilberto de Oliveira, Giba. Presente. Vereador Hildo da Silva Guzmão. Presente. Vereador Jair Donizete de Sene, Jair Sene. Vereador João Carlos Barbosa Filho, Joãozinho. Presente. Vereador João Nelson Reis Alves, Nelsinho da Periferia. Presente. Vereador João Raposo Pereira. Presente. Vereador José Maria Rodrigues de Matos, Salsicha. Vereador Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues, Luiz Kaiser. Presente. Vereadora Márcia Della Torre Moreno Monteiro. Presente. Invocando a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Flor para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Claudemir Correia Leite. Após a leitura da Bíblia, gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao companheiro de trabalho, servidor público Agnaldo Tavares, que faleceu essa semana. Mateus 11:28. Não temas, crê somente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ata da 1013ª sessão ordinária. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Mimo. Gostaria de pedir dispensa da leitura da ata, por se tratar de assuntos já esgotados, que os vereadores têm pleno conhecimento. Está em votação um pedido de dispensa. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o pedido de dispensa de leitura. Está em votação a ata. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovada a ata. Expediente do Legislativo. Informa ao plenário que os projetos estão sendo apresentados como objeto de deliberação e serão encaminhados à Secretaria para as devidas providências. Leitura das indicações. Indicações 216 a 230, 2017. Algum vereador gostaria de fazer a leitura da sua indicação? As indicações serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências. Tema livre. Quem está inscrito? Alex. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, presidenta, ao povo aqui presente, internautas. Eu quero iniciar a minha fala, que o nobre vereador já antecipou, a respeito do funcionário, o senhor Aguinaldo Tavares, aonde que é um funcionário público que prestou serviço da, como fala assim, autarquia SAMI, que eu tive a oportunidade de poder trabalhar com ele na época que quando eu fui gerente no posto de saúde aqui no centro. E ele foi um grande amigo e pioneiro de estar organizando agendas de todas as especialidades, aonde que na época nós conseguimos
se organizar toda assim, a agenda de uma família tradicional de Francisco Morato, marido e irmãos de professores, educadores. Então, acho que merece todo o nosso respeito, inclusive o meu. Que Deus acompanhe ele, que põe em bom lugar. Eu queria homenagear também a oportunidade de todos os trabalhadores que teve esse dia especial aí, especialmente todos os funcionários públicos que realmente prestam um bom serviço para a população, que eles continuem empenhados para o crescimento do nosso país e inclusivamente realmente da nossa cidade. Eu queria comentar na nossa fala aqui também, nobres vereadores, que essa semana nós tivemos a oportunidade de poder organizar duas comissões sim, importantes. E assim, às vezes nós falamos, os vereadores não fazem nada, mas nós tivemos duas comissões importantes que vai agora tramitar nessa casa, que é o quê? A comissão da área pública, onde nós vamos procurar dar o quê? Conceder o direito para quem mora na área pública. Então, nós estamos organizando essa própria comissão, que essa comissão desses vereadores vai estar junto com a senhora prefeita, os executivos, para poder discutir esse novo projeto. E também nós organizamos a comissão no plano diretor participativo, né? Que ele fica as diretrizes da própria cidade, entendeu? Que na época acho que foi a prefeita doutora Andréia que iniciou esse plano realmente diretor. E esse plano é realmente 10 anos. E agora, junto com a comissão, junto com o executivo, a gente vamos estar organizando esse plano que eu falo? Diretor. E sobre as áreas públicas, eu tenho até a felicidade, né, de poder comentar aqui que existe uma lei, na época, uma lei 1066/97, que foi Luiz Carlos Reis do Carnão, meu pai, que realmente implantou essa lei. Aí teve um problema jurídico, problema de realmente, como fala? Como diz? Teve problema, como diz? Cadastro, e parou. E agora nós vamos voltar ela para que todos os moradores que moram em área pública, não sendo de risco, podem ceder assim, a moradia para eles. E eu queria poder falar também sobre aquele meu requerimento de informação sobre as portarias as portarias comissionadas que eu peguei e solicitei. Eu quero deixar claro publicamente aqui que eu realmente entrei com mandato de segurança, entendeu? Eu quero deixar bem claro que eu não estou pedindo nada de anormal. Estou pedindo aquilo que a lei que permite eu pedir, que é uma transparência para quem está servindo a nossa cidade. Que setor está servindo? Aonde está trabalhando? Aonde está cumprindo o seu horário? Não estou pedindo nada assim anormal. Às vezes eu vejo alguns comentários, algumas falas, tal, mas é algo assim anormal, não, meus vereadores. Eu quero saber aonde está o funcionário exercendo assim a sua função. Se está exercendo, cumprindo o seu próprio horário, tranquilo. Vamos trabalhar, vamos tocar a cidade. Nada mais do que isso, entendeu? Eu não quero me impor como oposição, situação. Eu estou exercendo o meu mandato de vereador que foi concedido pelo povo. Nada mais do que isso. E a lei permite eu realmente exigir que isso se torne público. Por que público? Porque nós estamos sendo cobrados. Hoje tivemos a reunião aqui com o pessoal da PAI, deficiente aqui, e nós estamos cobrados. Por isso que nós temos que ser muito mais transparente, porque a sociedade, a política hoje, está indo para um outro caminho. O caminho da transparência, o caminho da ética, entendeu? Então hoje nós temos que se preparar para o futuro. Então, o meu mandato hoje é exercido para deixar
esclarecido para o povo o que acontece do poder público, o que não está acontecendo, o que não aconteceu também. Então, o meu papel aqui é exatamente isso. O futuro, a Deus pertence, nobres vereadores. O futuro está na mão de Deus. Como diz o meu amigo Nelsinho, pega na mão da Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Então é isso o futuro nosso. Eu nem sei se eu vou chegar daqui 4 anos. Eu não sei. Perdemos um grande amigo nosso aqui agora. Então, eu só quero deixar o meu legado para... Eu quero deixar o meu serviço prestado. Quem vai julgar, quem vai determinar, primeiramente, é Deus, meu trabalho e o povo. Então, eu estou, graças a Deus, eu estou com a minha consciência tranquila, leve e preparado para receber qualquer manifestações, qualquer comissão organizada, para a gente poder discutir e poder trabalhar para a nossa cidade. Muito obrigado. Convido o vereador Mimo para falar em tema livre. Boa noite a todos. Senhora Presidente, nobres vereadores, público presente. Gostaria de iniciar minha fala dando meus pesares à família do funcionário público Aguinaldo Tavares. Dizer que foi um funcionário exemplar, que sempre cumpriu com as suas obrigações, sempre defendeu a classe do funcionalismo. E o Aguinaldo tinha uma particularidade. Desde o mandato passado, eu ficava na sessão e ele acompanhava a sessão na internet. E muitas vezes algumas coisas ele tinha dúvida e queria expor, ele mandava mensagem para a gente aqui na hora da sessão. E era a única pessoa que eu ouvia a mensagem dele durante a sessão, porque eu sabia que vinha alguma coisa inteligente. Que era uma pessoa que sempre que falava era por conhecimento de causa. E é um cara que tinha conhecimento realmente das necessidades da saúde e do funcionalismo. Então, queria aqui cumprimentar os familiares, dizer que perdemos um grande amigo, um esportista, que quase foi jogador de futebol do Corinthians, né? Jogou um tempo no Corinthians na sua infância e depois seguiu aí a carreira de funcionário público. Então, a família, meu pesar. Gostaria de deixar claro aqui que irei fazer uma homenagem ao Aguinaldo, colocando uma rua, o nome dele, que para a gente possa dar o valor ao grande funcionário que foi. Gostaria de parabenizar a senhora prefeita e a equipe de finanças por hoje ter editado o decreto 63G, que diz, que regulamenta, institui o programa de parcelamento parcelado incentivado no município de Francisco Morato e da outra providências. Parcelamento passa a valer a partir do dia 15 de maio, agora, e vale por 90 dias. E é um parcelamento que foi aprovado por essa Câmara, pelos nobres vereadores, discutido por nós. Dizer que ficou explícito ali o momento de que o Executivo ouvir o Legislativo, de mandar um projeto que atendesse realmente a necessidade da população em pagar os seus débitos atrasados. Porque a gente sabe que muita gente quer pagar, mas às vezes o parcelamento não ficava de acordo para que as pessoas pudessem pagar. Porque o pequeno devedor, ele quer sempre quitar. As pessoas mais humildes quer sempre quitar e deixar seu nome limpo. A gente sabe que a pessoa humilde, ela tem muita preocupação com o nome dela. Quem deve bastante não tem, porque já perdeu, né, a noção do valor. Mas o pequeno devedor, aquele que tem uma casa, aquele que tem uma propriedade, ele se preocupa muito com aquilo. E aí, até hoje a gente não tinha dado condições a ele de fazer a quitação. Então eu queria parabenizar os senhores vereadores, a presidente, a prefeita, o secretário de Finanças, por ter ouvido a necessidade da gente fazer um parcelamento em mais vezes e com menos juros. Então hoje, um devedor que deve até 30 mil reais vai poder quitar o seu débito em 12 vezes, sem juros e multas, apenas com a correção monetária.
E aquele que não puder pagar em 12 vezes, vai poder pagar em 24 vezes, com 90% de multa e juros. Isso foi aqui negociado com os vereadores, com a senhora prefeita, com as finanças, para chegar a esse número que eu entendo que é um número aí que possa ser atendido pela população. Então, acredito que vai melhorar a arrecadação nesse sentido. E a gente resolveu um grande problema aí de 60 milhões de reais de dívida ativa na execução fiscal. Então, para nós seria uma grande valia o recurso, as pessoas ter o retorno da sua condição de pagar seu imposto normalmente depois, e também aí desobstruir aí o Fórum de Francisco Morato, que tem mais ou menos 80 mil ações de execução fiscal, que fica travando, às vezes, a pauta do juiz e do Ministério Público, a questão dessas ações. Queria também fazer menção às nossas comissões aqui discutida entre os nobres vereadores, a comissão de regularização de áreas públicas, que a gente vem batendo aqui desde o mandato passado. Tive uma reunião hoje pela manhã com a senhora prefeita e a secretária de obras, para que a gente pudesse marcar uma reunião com a comissão e a gente já vê os projetos, né, que pode ser feito aí e a condições de poder fazer esse projeto de regularização andar. Fiquei feliz pela secretária de obras ter entendido a mensagem dos nossos vereadores e dizer que ela já está trabalhando em cima disso, que a coordenadoria de habitação vai trabalhar em conjunto com os vereadores, que vai ser feito através da própria prefeitura, não vai utilizar o Instituto de Terras, e a prefeitura vai, em conjunto com os moradores das áreas públicas, sentar e ver a melhor forma do custo, porque precisa fazer um plano altimétrico, que é levantamento de toda a área, para poder dividir os lotes, que é poder demarcar para cada um pagar de acordo com a sua área utilizada, e cada um ter o seu direito ali de uso da sua área que está determinada hoje. Então, vai ter acompanhamento da assistência social, para que as pessoas que moram na área pública realmente sejam necessitadas de morar na área pública, porque a gente sabe que tem gente que tem propriedade na cidade e mora em área pública, né? Então, a gente sabe que essa condição vai ter que ser trabalhada por nós, os vereadores da assistência social, para dar o título de posse para quem tem realmente a necessidade de morar numa área pública. E a gente sabe que tem área pública no local nobre da cidade. Então tem, eu dou sempre o exemplo do São José, na rua 9 de julho e da 25 de janeiro, onde tem casas boas lá. E do lado esquerdo as pessoas pagam imposto, e do lado direito as pessoas não pagam imposto, mesmo sendo propriedades grandes e com condições. Mas não é que elas não pagam porque não quer. Não pagam porque até hoje não foi dada a condição que ela pagasse, né? Como disse o vereador Alex, que na época do seu pai foi feita uma lei que chegou até dar uma regularização. Mas hoje, Alex, com a lei, não me recordo o número, mas é a lei que criou o projeto Minha Casa e Minha Vida, ela trata de todos os assuntos referentes a assentamentos irregulares, tanto em área particular e área pública. E ela traz no seu corpo a forma que deve ser feito para que os municípios regularizem essa situação. Então, para nós, hoje nós temos um amparo de uma lei federal que a gente possa estar fazendo aqui, que não sofra amanhã uma intervenção, uma inconstitucionalidade. Então, já tendo a lei federal que nos dá, né, o direito de ceder essas propriedades às pessoas, a posse, né, a propriedade não, mas a posse, eu tenho certeza que sim. E também dos loteamentos regulares aí, que essa lei também traz a questão da regularização dos loteamentos que foram vendidos irregularmente, que a pessoa não pode registrar a sua escritura, porque o loteamento está irregular. E essa lei também dá direito a essas pessoas que elas façam o registro no cartório de imóveis com o contrato, porque ela consegue mostrar que quem comprou de boa intenção, quem vendeu que vendeu de má intenção.
Então não é justo que a pessoa que venda de má intenção possa vender o mesmo terreno 2 ou 3 vezes, que a gente sabe que às vezes que é o que acontece. Vende para um, vende para outro, o mesmo terreno, porque o cartório de imóveis não registrou ainda o contrato que teria que registrar. Então, se a pessoa pagou, se ela tem um contrato e o comprovante de quitação, ela vai poder registrar também a sua escritura, o seu contrato para ter escritura. Queria dizer do plano diretor, que nós também formamos, vereadores, nós formamos a comissão, que é de suma importância esse plano diretor, que vai ser o plano de ações para que daqui 10 anos, do ano de 2017 até 2027, o que vai gerir as LDO, os orçamentos daqui para frente, será esse plano diretor que nós vamos fazer aqui agora esse ano, que era para ser feito ano passado, que venceu, como o Alex disse, que a doutora Andréia fez em 2010, que a Constituição obrigava a fazer, os municípios fazer o plano diretor, venceu ano passado, não foi feito, obrigatoriamente tem que ser feito esse ano. Uma parte, mesmo. Pois não. 2006, plano diretor. 2006, 10 anos agora, 2016 venceu, inclusive nós, vereadores, fomos chamados no Ministério Público para dar uma satisfação à promotoria do que foi feito, por que não foi feito, e nós já estamos saindo à frente aqui, já elegendo a comissão, e a gente já vai começar a discutir com os vereadores da comissão e os outros, um plano de ação para 10 anos. O que seria esse plano de ação? Em todos os setores, tá, gente? Plano diretor, como se diz, plano diretor da cidade, não é só de terreno, de obras, não. É desde a saúde, educação, esporte, cultura, social, meio ambiente, tudo tem que ser traçado agora. Esse plano diretor tem que ser seguido por todas as administrações. Todas as administrações que for vir, elas têm que seguir o plano diretor para proibir chegar um prefeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, tem uma pauta de ações que foi aprovada no plano diretor e os prefeitos que sucederem a Renata e os outros que vierem têm que seguir esse plano diretor ou fazer alguma lei que altere o plano diretor, que passe pelo legislativo e também tem o aval do judiciário, para que não vire uma coisa de interesse. Essa lei vai ser discutida a questão do parque industrial, que nós temos a área reservada ao parque industrial, como é que vai ser feito, vai ser discutido os loteamentos, vão ser discutidos os conjuntos habitacionais, vão ser discutido a questão do plano educacional que foi feito aí no ano passado para 10 anos. Então, eu acredito que para nós e para quem está aqui participando hoje ouvindo, é interessante vocês ficarem atentos às divulgações das audiências públicas para que participem do que vai acontecer na cidade. Muito obrigado, presidente. Parabéns, Mimo, pela explicação. Explanou muito bem sobre as causas. Intervalo regimental. Posso falar, presidente? Com a palavra, Mimo. A gente pode pedir dispensa do intervalo regimental em respeito ao público presente, para que a gente não interrompa a sessão e dê continuidade já na pauta. Está em votação o pedido do vereador Mimo de dispensa do intervalo regimental. Aqueles que aprovam permaneçam conforme se encontram. Está aprovado o pedido de dispensa do intervalo regimental. Ordem do dia. Estão em única discussão os pareceres conjunto das comissões de Justiça, Tributação aos projetos de lei 21 e 23 de 2017. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Estão em única discussão os projetos de lei 21 e 23 de 2017, que dispõem sobre denominação de via pública, autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontram. Estão aprovados os projetos de lei 21 e 23 de 2017. Estão em única discussão os pareceres conjuntos das comissões de Justiça, Tributação, projeto de resolução 3 de 2017, que dispõe sobre nomeação da comissão especial para acompanhar
acompanhar os trabalhos do Poder Executivo no levantamento das áreas públicas, tendo como finalidade sua regulamentação e concessão de direito real de uso em favor das famílias ali instaladas. Autoria: vereadores Claudemir Correia Leite e João Carlos Barbosa Filho. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Está em única discussão o projeto de resolução 3/2017, que dispõe sobre nomeação de comissão especial para acompanhar os trabalhos do Poder Executivo no levantamento das áreas públicas, tendo como finalidade sua regulamentação e concessão de uso real de uso em favor das famílias ali instaladas. Autoria: vereador Claudemir Correia Leite e João Carlos Barbosa Filho. Está em única discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado o projeto de resolução número 3/2017. Estão em única discussão os pareceres conjuntos da Comissão de Justiça, Tributação, projeto de resolução número 4/2017, que dispõe sobre nomeação da Comissão Especial de Acompanhamento da revisão e atualização do Plano Diretor Participativo do município de Francisco Morato. Autoria: vereador Claudemir Correia Leite. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Está em única discussão projeto de resolução 4/2017, dispõe sobre nomeação da Comissão Especial de Acompanhamento da Revisão e Atualização do Plano Diretor Participativo do município de Francisco Morato. Autoria: vereador Claudemir Correia Leite. Está em única discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado o projeto de resolução número 4 de 2017. Explicação pessoal. Seu Flor, está escrito. Boa noite, senhoras e senhores, senhora presidente, nobres pares. Uma boa noite a todos. Hoje foi um dia muito especial para a gente hoje. Hoje eu tive o privilégio de representar a nossa cidade, Francisco Morato, lá em Rio Preto, com o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quando a gente sai da nossa cidade para conhecer o desenvolvimento de outra cidade, olha, é estarrecedor, porque dá para perceber que nós podemos evoluir muito mais, mas enquanto a população tiver uma mentalidade que só critica e não colabora, não ajude o desenvolvimento da nossa cidade, isso eu quero dizer em todas as áreas, em todos os aspectos, seja na saúde, em obras. Se cada um de nós se unir, os moradores, e fizermos a nossa parte, olha, daqui a 10 anos, Francisco Morato será uma outra história, em muitos aspectos da nossa vida. Mas não depende exclusivamente de nós vereadores. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes nos bairros, na nossa casa. Aonde quer que nós estivermos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta nós aqui, essa casa, nós lutarmos, colocamos a cara. Eu vou para São Paulo brigar, cobrar dos nossos deputados, lutar para trazer benefício para a nossa cidade, e quando às vezes chega os benefícios, ninguém reconhece, ninguém chega, elogiar nenhum dos vereadores aqui. Mas a crítica, quando colocam uma coisa nova que a gente faz, ou que está sendo realizado, se só observa o quê? Críticas. E é críticas que a gente já vê que não é uma coisa que é para evoluir Francisco Morato.
é para denegrir a nossa imagem. Qualquer coisinha que faz, qualquer coisinha que está acontecendo, só vejo pessoas falar assim, vão chamar a Record, vão chamar a mídia. Aí eu falei para a pessoa essa semana, legal, é bom você chamar, só que o dia que você chamar, me chama também, que eu quero apresentar as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. Ninguém observa. Por quê? Parece que a pessoa ou não quer enxergar. Nós temos jovens nossos que estão representando a nossa cidade no Rio Grande do Sul. No esporte tivemos uma representante do judô, foi ou não foi, Mimo? Cadê? Por que não destaca? Por que as pessoas não ajudam a destacar as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade? Ou a pessoa quer mesmo que a cidade de Francisco Morato evolui? Quando a gente vai em convenções aí fora, que fala que é da cidade de Francisco Morato, olha, a gente até fica um pouco triste quando as pessoas dão você fala de Francisco Morato, já sei. Quer dizer, quem é o culpado de fazer isso? Será que é só nós, os políticos, que é culpado de deformar a nossa cidade aí fora? Será que é só nós? Será que aqui agora são todos aqui ladrão? Porque antes a gente não era chamado de nada. Só fomos assumir a posição de vereadores, somos ladrões. Quando nós saímos, para essa semana eu tive uma visita em Itapevi, quando eu cheguei lá, só ouvi o pessoal falando assim, você viu a sua cidade lá em Francisco, na televisão? Por quê, pessoal? Um grupinho aluga um caminhão e começa a denegrir a imagem da nossa cidade. Aí, quando as coisas estão ruins, o culpado é a prefeita, o culpado é os vereadores. E quando as coisas estão boas, por que também não aluga o caminhão e sai divulgando as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade? E está acontecendo, viu? Muitas coisas. Mas a ética hoje é falar o mal. O bem, ninguém gosta de falar. Porque parece que está se tornando algo pessoal. Então, para você ver como que nós estamos lutando por causa da nossa cidade. Vários dos nossos vereadores aqui já foram conversar com seus deputados, estão buscando, uns já recebeu. Eu que cheguei agora, estou sabendo agora como que funciona as emendas, tudo, mas nós estamos trabalhando. Essa semana, para você ver só, o deputado Jorge Wilson, ele protocolou na Assembleia Legislativa a implantação da unidade do poupa-tempo em Francisco Morato. E tem muitas outras coisas que estão vindo para a nossa cidade. Tem recursos. O nobre vereador, até o Alex mesmo, o deputado dele, mandou verba para lutar lá no Olga, não foi? Que você indicou? Cadê? Por que não posta no Face o que está sendo feito para lá? Agora, às vezes eu observo, será que são moradores mesmo de Francisco Morato que está detonando a nossa cidade? Para e raciocina, meu povo. Então, coisas boas estão acontecendo. Obras do governo do estado com o recurso do FUMEF estão em andamento na nossa cidade. Por que não fala isso também no Face, nas redes sociais? Vai andar na Avenida Afonso Moreno para ver se não está sendo feita. Dá uma volta lá no corredor, vai começar essas obras. Lá no corredor de ônibus do nosso amigo Nelsinho, lá da área do Represa. Mas sabe por que as pessoas às vezes não falam? Porque elas não conhecem lá o Represa. Não sabem a importância que é um asfalto lá. Quando eu vim para essa cidade, o primeiro lugar que eu morei foi lá no Parque Santana. Eu sei a dificuldade daquele povo lá. E parabenizo o nosso nobre Nelsinho aí, ó, pela luta lá naquele bairro lá. Porque ali, ó, meus 3 filhos... Pessoal, parte, vereador. Não interrompendo. Boa noite, plateia. Boa noite a todos. Nobres pares. Eu queria parabenizar a prefeita que foi semana retrasada, né, Márcia? Foi a vereadora Márcia, presidente, o vereador Kaiser. Quem mais foi? O Gonzaga, a prefeita, o secretário do FUMEF, o Whindersson. O Whindersson Azelotti. Isso, o Whindersson Azelotti. E correndo atrás sempre do nosso objetivo, que é ver nossa cidade crescer. E não deu prazo, mas acredito que daqui uns 15 a 20 dias, como retoma a obra do Parque Santana, que vai ser útil não só para nós do bairro do Parque Santana, para todos nós que usa Campo Limpo, Jundiaí, Várzea Paulista, tá? E é igual você está falando,
às vezes, não é só a crítica, tem que buscar o povo para o nosso lado, mostrar o que é política, mostrar o que nós estamos fazendo. Não é só crítica, não é só meter o pau. Às vezes eu quero falar, mas não gosto de falar muito, eu gosto mais de fazer. Porque ninguém vê o que a gente está fazendo. Vê que a gente anda na rua dando cara a tapa, a prefeita começou agora, tá? Às vezes o governo anterior fala que deixou as contas em dias, mas se tivesse em dia nós estávamos trabalhando, acho que não está tão em dias assim. Tá certo? Eu acredito que ela vai começar a trabalhar e ela tem influência. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu quero ver esse povo batendo palma para nós ainda. Que nós somos trabalhadores também, nós não somos ladrão igual o pessoal fala. Desculpe interromper, irmão. É isso aí. A casa é nossa. Eu peço uma parte. Viu? Então eu quero aqui parabenizar a nossa prefeita Renata Sene. Com todo o massacre, vocês podem observar as senhoras, eu quero falar com as senhoras. Observa às vezes nos recados, entra ali e observa às vezes no recado que manda. Não é coisas para ajudar a nossa cidade. Se fosse ideia, seria crítica construtiva, vai ser sempre bem-vinda. Mas ali já tem coisas pessoal, denegrindo a imagem da nossa prefeita. Imagine a senhora... Peço uma parte. Boa noite a todos. Sou o vereador Giba. Parabenizar a todos os vereadores e todos presentes. E quero passar para nós pares que eu sou cobrado a todo momento lá no meu bairro, Flor, sobre a empresa Tapa Buraco, que inclusive auxílio Fedezão dá uma tristeza. Ruas paralelas igual a 39, Rua 4, né? Só que é o seguinte, meus pares e vereadores aqui, vocês podem ter certeza, eu peço muita calma para o meu povo, mas toda hora chega ligação na minha casa, chega no meu Face, me cobrando. Beleza, eu estou aqui para ser cobrado, mas vocês podem ter certeza que eu peço, estou pedindo todo momento, calma para o meu povo, porque a prefeita e os novos vereadores estão trabalhando. Porque é assim, muita gente não sabe que nesse tapa-buraco já foi gastado umas 20 toneladas de asfalto já na cidade, João Raposo. Você que ajuda muito a prefeita aí. Então, quer dizer, não é isso? Gastou mais de 100 toneladas. Né? Mais de 100 toneladas. E a gente não vê trabalho. Por quê? Porque a cidade está uma calamidade. Mas se depender de mim, vocês podem ter certeza que eu vou estar conversando com o meu povo e nós vamos chegar lá no nosso bairro. Nós vamos trabalhar na cidade inteira, se Deus quiser. Obrigado. Você pode ter certeza, porque uma coisa, veja bem, meu povo, esse ano nós não estamos trabalhando com o nosso orçamento ainda. Estamos trabalhando com o orçamento que foi deixado para nós trabalhar. Então, às vezes é fácil cobrar a compra para dentro de casa, mas se eu, pai de família, não deixar o dinheiro para fazer a compra boa, como que eu posso cobrar da minha esposa tudo? Não tem como, pessoal. Então, cabe a nós ajudarmos com paciência, ver que as coisas estão andando. A nossa prefeita, ela foi eleita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Tietê. Então, mais de 36 cidades respeitam a nossa prefeita. Por que os de fora nos respeitam e os de casa nos maltratam? Então, veja bem. Gostaria que a plateia não se... Com todo o respeito às pessoas, assim, venha acabar a sessão, a gente está disposto a ouvir, nós estamos à disposição, mas fala, respeite a tribuna e o plenário pode se manifestar. Por isso que eu veja bem a importância quando se fala professor. Olha a importância de um professor. Ele faz as pessoas raciocinar e pensar. Gostaria que a professora não se manifestasse após a sessão. A gente está à disposição para ouvi-los. É fácil
falar para a gente escolher as palavras. É fácil. Mas, veja bem, quando se fala professora, eu tenho o maior respeito, mas para ensinar coisas boas também para as nossas crianças. Então, veja bem, minhas amigas, se eu estivesse aqui pensando só no meu mandato, eu não estou aqui, eu estou aqui para trabalhar pelo município de Francisco Morato, por todos os cantos de Francisco Morato. E eu ponho a cara na rua, a gente está na rua, você pode falar comigo aqui ou em qualquer lugar. Eu estou aqui para ouvir a população também. Mas é só você parar e analisar como nós somos formadores de pensamento. O que nós ensinamos hoje para a nossa criança é o que nós vamos colher daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que você está incentivando as nossas crianças a pensar? Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite, novamente boa noite. Boa noite a todos os professores que aqui presentes, que estão acompanhando a sessão nessa casa. Democraticamente, nós estamos aqui para estar ouvindo, recebendo assim, as comissões e recebendo até realmente o próprio manifesto. Entendeu? Democraticamente, o nosso país, nós estamos aqui para isso. Entendeu? Nós aqui, nós não vamos fugir, eu pessoalmente não vou fugir das minhas responsabilidades. Entendeu? Vou estar realmente cobrando aquilo que está dentro da lei, que é realmente necessário. E parabenizo o manifesto e que teve democraticamente cobrando aquilo que realmente vocês estão interessados, mas eu não posso concordar com uma coisa, que esse vereador está aqui presente. Esse vereador está aqui para ouvir, para receber qualquer comissão, seja da educação, da saúde, do social, mas esse vereador está aqui. Eu só não vou concordar com uma coisa. Cadê o vereador? O vereador está aqui. Estou à disposição de qualquer munícipe, de qualquer comissão, para discutir qualquer coisa. Eu estou aqui. Por enquanto, ninguém procurou esse vereador. Se eu não me engano, que me corrija, se teve uma reunião com o executivo lá, essa Câmara não estava sabendo. Nós não estávamos sabendo dessa reunião. Se teve, não sei, não posso afirmar. Se teve, essa Câmara não estava sabendo. Se tivesse sabendo, com certeza nós iríamos participar. Nós iria lá, saber o que está acontecendo, para saber, para acompanhar, que nem hoje teve aqui. Hoje veio uma própria comissão aqui nos cobrar. Eu falo, eu não sei que planeta que nós estamos. Por quê? Não interessa quem foi o prefeito, quem foi o secretário da saúde, quem foi o diretor. Não interessa. O serviço público tem que andar. O serviço público tem que funcionar. Entendeu? A fitinha não pode faltar. Não interessa quem foi o próprio gestor. Entendeu? O serviço público tem que funcionar. Eu estou aqui, o mandato meu tem validade, mas vai vir outros. Então, nesses 4 meses que eu estou aqui, o que eu ando observando é a falta de eficiência da máquina pública hoje. Para tudo. Porque fulano não gosta de fulano, porque o projeto não funciona. Funciona, é dinheiro público, tem que funcionar. Tem que fazer funcionar. Tem que fazer andar. Aqui não. Aqui para tudo. Por isso que hoje, novos vereadores, nós somos cobrados. Não por nossa culpa, não. Não pela culpa da senhora prefeita, que está 4 meses. É anterior. É do passado. Pega aí essas obras públicas aí, parada. Eu quero saber se alguém entrou com requerimento para saber por que parou a UPA. Por que parou o prédio da prefeitura? Alguém comprou isso? E está parado. Mas que isso tem a ver? Tem a ver que ali é um dinheiro público.
É o dinheiro que foi jogado ali, poderia pôr na saúde, poderia pôr na, como fala, educação. Então, eu estou dizendo aqui que eu não estou defendendo ninguém, e não estou passando, eu estou defendendo que a administração pública tem que andar, ela tem que funcionar. Não interessa quem é o prefeito, quem é o secretário. O dinheiro público é do povo. Entendeu? Se teve a transição ou não teve, é responsabilidade de quem estava no cargo e quem vai pegar o cargo também. Porque para quem deixou o cargo, deixa as coisas normais, deixa as coisas funcionando, porque é o povo que precisa. E para quem pegou o cargo, tem que discutir assim, a transição, que tem uma senhora que precisa da fita, que precisa do próprio remédio, que precisa da creche. Agora, eu não sei que planeta que nós estamos. Então, nós temos a função, essa Câmara aqui, nobres vereadores, nós temos a função de estar organizando essa administração pública. Não só para 4 anos, para 10, 20, 30, 50 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos, ela usa o serviço público. Ela usa o serviço público. E faço questão que use. Então, a função nossa aqui é ouvir, escutar, receber democraticamente. Democraticamente. Eu não posso fazer algo que não é na minha alçada. Eu vou fazer aquilo que me cabe. A senhora prefeita vai fazer aquilo que cabe. A comissão vai fazer aquilo que cabe. Então nós estamos aqui para receber qualquer comissão. Qualquer um. E qualquer munícipe. Desde que nos procure. Desde que venha até nós. Aliás, até nós assim. Se precisar ir até vocês, eu vou. Eu acredito que novos vereadores também vai. Inclusive, tem até um projeto do MIMA, que é a Câmara no Bairro, né, MIMA, que eu andei lendo isso aí, que nós vamos amadurecer essa própria ideia de levar a Câmara no bairro para estar mais perto do povo, mais perto da comunidade. Por quê? Queira ou não, a pessoa mais perto do povo é nós vereadores. Queira ou não, é verdade. Entendeu? Então, assim, nós temos a responsabilidade e a consciência e a sabedoria de entender as próprias reivindicações. Se concorda ou não, aí é a opinião de cada um. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha opinião e tenho as minhas convicções. E nela eu vou seguir. Então, senhores professores que aqui estão presentes, deixaram as suas casas, as suas próprias residências. A Câmara aqui, esses novos vereadores, está aberto para o diálogo. Em nenhum momento nós estamos fechados para o diálogo. Se vocês quiserem reunir com nossos vereadores, estamos à disposição. Estamos realmente disposição. E eu quero acrescentar... Vereador, uma parte, por favor. Eu gostaria, assim, que... você, como é membro da comissão, o Kaiser, o Giba e os demais vereadores, para que no término da sessão, nós ouvíssemos a comissão de professores e, se não der para conversar hoje, marcar uma data amanhã ou sexta-feira, para todos os vereadores estar a par das reivindicações, né? Acho que depois assim que acabar, fica uma comissão, a gente já senta com a nossa comissão, já marca uma data certinha para a gente conversar com o tempo, para essa casa estar inteirada sobre as reivindicações de vocês. Porque, assim como o Alex falou, nós, em momento nenhum, nós fomos informados sobre a reunião que vocês tiveram com a prefeita, no executivo, e assim, a gente faz questão de participar. Sim, porque eu sou professora e aqui a gente tem a comissão, tem o Mimo também, que é uma pessoa que é bem presente, assim, quando os assuntos são da educação. Então, assim, a gente faz questão de estar por dentro mesmo e de estar a par das reivindicações, tá? Essa casa aqui está aberta ao diálogo. Obrigada. Essa palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, professores, professoras. Boa noite a todos. Eu, como presidente da comissão, estou à disposição de vocês, como meu amigo parlamentar Alex Reis, relator, Gilberto, membro, nós estamos à disposição de vocês. Estou às suas ordens a partir de agora. Muito obrigado. Eu quero continuar a minha fala. Minha filha teve uma pneumonia semana passada, acho que dia 22,
E eu eu vou na Santa Casa. E primeiro eu fui como cidadão, né? Entendeu? Obedeci todas, assim, as normas da casa, que é chegar lá, fazer a ficha, aguardar e ser atendido até pelo médico. Entendeu? E nós fomos atendidos super bem pelo médico, Dr. Júlio César Flores, pediatra, plantonista, entendeu? E ele, né, procedimento, orientou, colher urina e tal, mas o que vai fazer? Passa a sonda ou leva para casa? Aí nós resolvemos levar para casa para ver se dá um tempo dela fazer a papolina, colher e levar para esperar o próprio exame. Mas só que infelizmente nós não conseguimos colher. Nós retornamos para a Santa Casa com a enfermeira, acho que Camila. E ela passou a sonda na minha filha, entendeu? E deu o procedimento de ir até o laboratório, levar um pouquinho de xixi, né, urina, entendeu? E colher o exame. E chegou no laboratório da Santa Casa, entendeu? Encontramos com uma funcionária mal educada, não está preparada para lidar com o público, entendeu? Ela não respeitou nós, nem como cidadão, entendeu? E ela foi mal educada e pediu para mim retornar lá com a enfermeira, pegar o potinho. Eu falei, não, essa não é a minha função. A minha função é trazer aqui o potinho, só ela vai dizer por que não dá para ir para colher. Só não vai dizer para mim, só vai dizer para a pessoa técnica que mandou vir aqui. Mal educada, não vou fazer, jogou assim a ficha, tudo bem. Então eu chamo o diretor responsável, que é o Dr. Celso Cavaleiro. Foi lá, conversei, tal. Ó, eu vou tentar colher. Olha para você ver a diferença, senhor Jair. A diferença quando está uma pessoa que realmente se preocupa. Entendeu? Foi lá, ó, eu vou tentar fazer. Foi lá, um pouquinho de urina, meia hora, deu certo o exame. Deu certo, colheu. Agora, veja bem. Eu, como cidadão, como vereador, eu não fui respeitado pela funcionária, imagina o povo. Imagina o povo, pela funcionária, estou falando pela funcionária do laboratório. Eu não estou generalizando o atendimento que eu tive lá. Estou falando pela funcionária que eu vou oficializar a doutora Valquíria que se tome providência em relação a essa funcionária. Que o doutor depois me chamou, eu conversei com ele reservadamente e expliquei para ele que eu vim aqui como cidadão e respeitei as normas do hospital. E respeito. Tanto assim, quando a minha esposa vai passar a minha filha, eu nem entro na sala para não constranger. Então, eu estou aqui tanto para deixar isso a público, porque nós temos que deixar público, porque é o nosso dever. Então eu já vou comunicar a doutora Valquíria a respeito nesse caso e vou deixar público, porque a Santa Casa recebe um próprio repasse do município. Então, querendo ou não, vai querer atender bem o nosso povo. Se o funcionário gosta ou não, pede a conta e vai para outro lugar. Vai para o particular, então. Mas desde que quando se dá com dinheiro público, tem que tratar bem o povo. Tem que saber recebê-lo bem. Se não cabe a ela resolver, por isso que o nosso país tem hierarquias. Hierarquias é para ser respeitadas. Então passe para o seu chefe, para o seu diretor, para o seu coordenador e para o seu secretário. Então eu deixo aqui, tá? A respeito dessa funcionária mal educada e não respeitou eu como cidadão e nem como vereador. Muito obrigado. Mimo fará uso da explicação pessoal. Bom, gostaria de iniciar minha fala. Eu deixei para o final a questão do tratamento com os professores e do movimento que foi feito essa semana, Dia do Trabalhador.
Primeiro, eu gostaria de dizer que essa Câmara respeita muito a população. E segundo, dizer que essa Câmara não tem medo dos embates e dos debates. Até porque nós colocamos as sessões às 6 horas da tarde para que não houvesse mais a questão de dizer, faz a sessão 10 horas, a gente não pode ir. Não, agora é o horário que todo mundo pode ir. E é aqui que o povo tem que vir, e é aqui que tem que reivindicar. Tá certo? É certo que tem as regras da casa, até que a presidente use de solicitar à população, que mesmo que se sinta ofendida, que não se manifeste, né, que pode até tomar suas providências, mas de outra forma, dizer que essa casa não vai fugir às suas responsabilidades. Pode ter certeza disso. Segunda questão, do movimento que teve essa semana, nobres vereadores, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, eu estava tomando café na lanchonete, na subida frente à igreja, e o caminhão do movimento passou, eu em respeito que eu tenho a todos os funcionários por qual sou, e todos os professores que eu também sou, eu saí para ouvir as reivindicações e ouvir o que estava sendo falando. Eu podia muito bem ficar lá escondido no meu café e não ouvi. Fui citado pela professora que usou a palavra, em momento nenhum ela se dirigiu a mim de forma deselegante, ela exigiu que fosse tomada algumas providências pelo aquilo que ela falou naquele momento. Eu ouvi toda a argumentação dela, fiz alguns sinais de positivo para ela, dizendo que o que ela estava ouvindo, eu iria dar um retorno a ela da forma que eu poderia dar. E infelizmente, eu não sei porquê da questão, algumas pessoas que ali estavam e me filmaram, em momento nenhum eu me privei de ser filmado, e quando postaram no Facebook, postaram uma mensagem que eu tinha me benzido quando vi o movimento. Não foi os professores, quero deixar bem claro que não foram os professores. Obrigado. E dizer que a partir daquele momento, para vocês verem o que é uma simples informação desencontrada. A pessoa escreveu porque ela entendeu o que viu. Também não vou aqui julgar se ela estava certo ou errado. Mas o que levou após a isso? Algumas pessoas, sem ao menos ver o vídeo, a primeira disse assim: olha que filho, olha que lixo, é mais que lixo, é tudo isso, é tudo aquilo, são todos vereadores, sabe? Eu, como não me escondo, chamei todas as pessoas no particular e expliquei: por que você acha que eu sou lixo? Por que você acha que eu sou filho? Não, porque ela escreveu, mas você viu? Em algum momento você viu eu fazer tal gesto? Não, então você não pode colocar. Conversei com as pessoas que me chamaram filho daquilo, filho da outra, pediram desculpa, tiraram o comentário, porque eu não fui lá e não fiz movimento nenhum. Então, quer dizer, só para deixar uma citação de que às vezes o que a gente escreve, o que acaba acarretando, são fatos que fogem do controle até de quem escreveu a postagem, tá certo? E de quem fez outra coisa. Porque eu podia muito bem pegar aquela postagem, que eu tirei o print da postagem, ir na delegacia, abrir um BO, certo? Fazer a pessoa provar que tudo aquilo acarretou, que me dá o direito. Mas eu não fiz isso. Eu fui lá e conversei com a pessoa, ela entendeu que ela tinha visto, ela ainda afirmou que tinha visto, eu não tenho discussão, ponto. Então, quer dizer, algumas coisas que a gente escreve, que a gente tem que ter responsabilidade. Porque por trás do que você escreveu tem pai de família. Mesma forma que eu chegar lá e denegrir qualquer pessoa de que eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter responsabilidade do que eu escrevo. Por mais que a gente seja homem público, a situação foge do controle. Porque no meio de pessoas civilizadas, no meio de pessoas conscientes do que está sendo escrito, do que leu, tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas que não estão nem aí para o dia de amanhã, tá certo? E eu tenho família, eu tenho responsabilidade. Eu tenho filho, eu tenho neto. Que eu não gostaria de estar lendo lá o que escreveram. Então eu vou lá e eu converso. Mas tem muitos dos nossos companheiros aqui que não têm essa hábito de ficar olhando na rede
social. E às vezes a pessoa faz um comentário e o comentário irresponsável se esparrama. Então, eu gostaria de fazer essa colocação, porque por mais que a gente seja homem público, a gente merece respeito. Da mesma forma que eu respeito todas as pessoas que lá estavam, sou a favor de todo quanto é movimento que seja por uma luta decente e uma luta por um bem comum. Tá certo? Se hoje a gente for reunir aqui o povo de Morato para ir na porta da estação reivindicar aquela porcaria que está lá, eu sou o primeiro a estar em cima do caminhão. Tá certo? Sou o primeiro, como eu já falei para o deputado lá nessa semana, que o governador não vai vir mais aqui mentir para nós. Porque a gente está já de paciência cheia, para não falar outra coisa, que de vir aqui escutar mentira sobre a nossa estação. E mandar coisa que já é nossa. Porque vir aqui falar para o povo de Morato que liberou não sei quantos milhões para Morato, o dinheiro que já é nosso, que Morato já tem direito ao dinheiro do FUMEF. Aí sobe no palanque, eu estou liberando tantos milhões para Morato. Não está liberando nada, o dinheiro já é nosso. Se ele não liberar, vem do mesmo jeito. É obrigação dele. Ele não pode fugir disso. Então, falei bem claro. Se a gente não resolver a questão da CPTM da nossa estação, a gente vai fazer uma campanha contra. Eu vou fazer ao governo. Porque não é inadmissível. Tá? E eu sou do partido do vice-governador, hein? É inadmissível a gente ter uma estação alugada com tubular até hoje. Tá? Então, essa é a questão que eu queria falar, que eu sou a favor de tudo quanto é movimento ordeiro que seja pelo bem comum. E sou a favor de todo o movimento da classe do funcionário público, dos professores, dos médicos e tudo qualquer que seja. Mas desde que ele seja racional e ele seja lógico. Tá? Seja lógico. Que as pessoas que usem a palavra, ela tenham a responsabilidade do que ela está falando e por que ela está falando e como ela chegou àquela conclusão. Então, no mesmo momento que a nossa companheira estava usando o microfone, eu fui lá ouvir. Depois que eu ouvi tudo que ela fez, eu não fui para casa dormir e fiquei inerte. Eu liguei para as pessoas que eram responsáveis. Ó, eu ouvi isso. O que tem de verdade, o que tem de mentira, o que aconteceu, o que foi feito. Então eu vou esclarecer aqui para vocês algumas das situações que foi cobrado. Não foi minha, viu, vereadores? Foi dos senhores vereadores, porque tinha a faixa lá escrito, cadê os vereadores? Em momento nenhum chamaram o vereador para nada. Como disse o Alex. Em momento nenhum fui chamado para ir na reunião dos funcionários da educação, dos professores, com a senhora prefeita. Eu entrei na reunião, quem estava lá viu, tá certo? Que o Gonzaga, o funcionário, me levou lá para dentro. Eu fui realmente lá, só que como eu vi que não tinha mais nenhum vereador lá na reunião, eu achei que era uma discussão entre o executivo e o funcionário. A gente não tinha sido chamado naquela situação. E eu vou passar algumas das situações para os senhores vereadores, do que foi nos cobrado, e a resposta que eu tive numa reunião com a prefeita, só para saber o que foi conversado naquele dia, o que ficou acordado, o que vai ser agendado daqui para frente, até servindo como pauta para o encontro que vai ter daqui a pouco, se os vereadores forem receber a comissão. Eu faço questão de estar junto para ouvir e participar, e também ouvir falar o que foi colocado lá hoje. Primeiro, da questão que foi cobrado lá, que eu achei uma coisa fora de foco, tá? Cobrar de mim a questão do farol. Né? Então, quer dizer, deixou de ser uma discussão de categoria para ser uma questão política. Cadê o farol da esquina da Coral? Vereador, cadê o farol? Bom, aqui já foi discutido, o vereador Alex fez uma solicitação para saber do farol. Para quem não sabe vai saber agora, eu fui autor do pedido para a instalação daquele farol, na administração passada, autoria minha, eu que pedi um farol ali, e hoje eu sou totalmente contrário ao retorno do farol. Vou explicar por quê. O trânsito ficou mais... Mimo, só uma partinha, só um aviso ao munícipe. Tem um polo preto, placa 1670, ali que acho que está prejudicando alguém sair aqui no estacionamento, por favor. A questão do farol é o seguinte, hoje eu já mudei de ideia, porque eu,
naquele decorrer do tempo que eu vi o farol funcionando, eu vi várias vezes os caminhões que paravam naquele farol ter problema para sair. E o que estava sujeito à questão lá? De estourar uma ponte de eixo de um caminhão carregado e ele descer. Certo? Eu vi essas situações do caminhão descer. Então, quer dizer, hoje eu já sou contra, hoje eu sou a favor de um farol piscante naquela entrada que vira para descer para Virgílio, um farol piscante ali, avisando as pessoas que descem do Celestina, que tenham atenção na hora de entrar para a Rua Virgílio e a rua que dá acesso às ruas ao viaduto. Então, hoje eu sou contra. Então, estou dando a satisfação aqui da questão do farol, porque me perguntaram, tá? Não estou fugindo da situação, não. Vou agora falar da questão que foi cobrado lá pela pessoa que usou a fala. Eu gostaria, se ela estendesse meu tempo para eu poder colocar aqui, a questão da advertência, que uma merendeira tomou a advertência porque não quis fazer o bolo de cenoura em comemoração ao dia de Páscoa para as crianças. Tá? Primeiro, eu não vou discutir aqui se o bolo de Páscoa é válido ou é o ovo de Páscoa. Para mim, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sei da questão orçamentária, não sei da questão da qualidade dos ovos que estava sendo distribuído, então não vou entrar em detalhes. Vou entrar na questão da advertência. Eu fui procurar o pessoal da educação e também a senhora prefeita para que esclarecesse a situação. Porque eu ia reivindicar o direito do funcionário, como funcionário sou. Se houve um desrespeito, se essa funcionária houve uma falta, tá certo? Teria que ser informado. O que foi me passado, e está aqui os documentos, tá, gente? Tudo que eu estou falando, eu estou com o documento na mão. Tá? Foi que por tempo hábil, ou por logística, ou por deficiência, ou alguma coisa, a funcionária disse que estava com problema para fazer o bolo. Tá? E a diretora disse a ela que era necessário fazer o bolo, porque era um planejamento que eles tinham colocado, feito. Tá? E a funcionária, no final, ela tinha se recusado, mas depois parece que outros funcionários foram lá e fizeram o bolo. Ela falou que parece que não sabia fazer o bolo. Né? No fim, saiu o bolo. Vamos entrar na questão aqui do bolo, saiu. A criança comeu o bolo. Mas não houve advertência. Tá, gente? Então, a questão de pegar no microfone e falar que houve uma advertência para o funcionário, tá? Então, é assim, viu? É assim, a ata está aqui. Qualquer informação diferente, eu vou deixar para a comissão. Qualquer situação diferente a essa, vocês, por favor, tragam as provas e tragam os documentos da advertência, que é para a gente tomar a medida cabível. Tá? Então, eu estou colocando aqui o que foi me passado, e por isso que a gente vai fazer parte da comissão aqui, para que a comissão tenha, os professores e a comissão tenham a oportunidade também de colocar o seu lado. Eu acho que o respeito, a gente tem que ouvir os dois lados para chegar a uma conclusão e tirar um resultado. Então, a questão da advertência foi me passado que não houve advertência, apenas uma anotação numa ata que está aqui, que isso não tem validade como advertência. É uma ata do registro dos acontecimentos. Legalmente, pouco que eu entendo de lei trabalhista não funciona como advertência. Então a gente precisa do contraditório, da prova, para dizer que foi... Porque a advertência leva algumas perdas. A funcionária perde a cesta básica, a funcionária perde licença-prêmio, a funcionária perde um monte de direito, tá, gente? Estou falando isso porque eu sou contra de tirar algum direito do funcionário. E se isso for feito, a gente vai estar aí do lado do funcionário para saber o que aconteceu. E não foi colocado. Bom, vamos lá, dando sequência. Foi colocado algumas reivindicações pela pessoa que estava usando a palavra. Primeiro, de os vereadores não se acovardarem quanto às discussões, tá certo, com o executivo para os benefícios dos funcionários. Eu quero dizer aqui que foi aprovado por esses vereadores aqui algumas indicações de minha autoria, que já passou aqui na Câmara e está lá para ser discutido com o Executivo, que são as indicações de criar uma database para que o funcionário
tenha direito e tenha noção e conhecimento que ele vai ter um dia para negociar o seu aumento com o poder público, tá? Por quê? Porque hoje não existe mais aquela lei que tinha lá, que dava a correção da inflação pelo INPC, lá foi julgado inconstitucional. O Ministério Público e o juiz declarou aquela lei inconstitucional, foi obrigado a revogar a lei. Aquela lei não existe. Então hoje o funcionário público não tem qualquer parâmetro de aumento, né? Lei que diz que o poder público tem que negociar ou dar aumento. Então nós colocamos aqui uma indicação, o senhor vereador, eu fiz, o vereador aprovaram, para que seja estabelecido uma data no mês de fevereiro, janeiro, não sei, para que seja a data base do funcionário negociar com o executivo o reajuste e a reposição da inflação. Foi aprovado aqui também para os senhores vereadores as indicações do retorno do pagamento das férias e licença-prêmio dos funcionários em pecúnia, tá? Como também o aumento do VR, que a gente sabe da necessidade dos funcionários. Só que assim, tudo depende do executivo de questões financeiras. Precisa se situalizar, até porque o orçamento que está sendo trabalhado ainda é o de 2000, que foi feito em 2013, tá? Foi feito em 2013, o PPA, e está valendo até esse ano. A prefeita de agora, ela vai trabalhar com o orçamento desse ano que foi aprovado na gestão passada. Então ela só pode colocar ou não aqui, daqui para frente, porque tem que estar previsto no orçamento. Então as discussões que vão ter aqui daqui para frente, na questão de orçamento e discussões, seria importante que os professores fizessem parte, que o sindicato fizesse parte também de saber o que vai ser discutido, da forma que vai ser colocado. Então os vereadores aqui isso aprovaram. Tem uma indicação também da nossa autoria de transformar o quinquênio em anuênio, certo? A partir do 5º ano, os funcionários públicos passem a receber 1% ao ano, não esperar mais 5 anos para receber 5%, porque isso causa um impacto na folha de uma vez só. Se a gente fizer diluir esse 5% em 1%, o que acontece? A gente vai receber o anuênio. Então todo ano, o funcionário que já completou 5 anos, ele começa a receber 1% ao ano. Então ele já sabe que o ano que vem ele tem 1% de aumento e assim sucessivamente. Porque não vai esperar os 5% vencer os 5 anos. Os vereadores aprovaram aqui. Tudo isso está em estudo lá para lá. Não adianta a gente fazer a indicação aqui hoje e esperar que eles vão dar amanhã. Porque se não foi feito antes, muito menos agora que o prefeito assumiu. Então, algumas discussões que vocês fizeram lá, que eu vou ler, para quem não foi na reunião e está aqui agora, está aqui. Adequação da tabela funcional PAB e PAD tem os problemas sérios na tabela. Anexo complementar 144. Porém, nos últimos anos não foi apreciado pela Câmara. O que foi colocado para nós é que teve alguns anexos que foram colocados na lei e não foram apreciados pela Câmara. Então a gente precisa ter noção de quais são esses anexos para que a gente regulamente eles. Porque até o momento, então, eles são irregulares. Se eles não constam aqui na Câmara, dentro da lei oficial, se foi colocado os anexos sem passar pela Câmara, ele é um anexo que não foi aprovado. Então ele não tem validade. Aí tem um monte de risco para um monte de gente, né? Primeiro é que não existe. O Tribunal de Contas vem lá e fala, viu, cadê a lei que foi aprovada isso? Então tem que se regularizar. Então essa situação aqui era desconhecida, tenho certeza, pelos senhores vereadores e por mim também. A questão, prazo de vencimento do VR, foi que a locutora também falou lá, da questão de a renovação do contrato do VR, porque o VR não são todos os mercados que aceitam, e uma reivindicação não só dos professores, mas do funcionalismo em si, é um VR que os mercados aceitem. Hoje, eu conversando com a prefeita, ela falou, Mimo, o que foi feito foi uma renovação emergencial, tá certo? Porque não teria tempo hábil para se fazer uma nova licitação a tempo dos professores não ficarem descobertos. Professores e outros funcionários. Tá certo? Então o que acontece? Palavras da prefeita que ela colocou na ata aqui, que vai ser discutido, tá certo? Com todos os funcionários, um vale alimentação que atenda a maioria dos mercados aqui em Francisco Morato. Então, eu estou só dando satisfação das questões que me cobraram, tá certo? Se vai acontecer ou não, vai depender de tudo que for discutido aqui para frente. Tá?
Outra questão. Não fiquei sem graça, não. Sabe por que eu não fiquei sem graça? Eu vou explicar. Sabe por que eu não fiquei sem graça? Não fiquei sem graça porque aqui nessa casa chegou um projeto de lei, qual eu, como presidente, recusei o projeto de lei, que foi idealizado pelo sindicato, juntamente com o secretário de Finanças, para tirar o vale alimentação de alguns funcionários para aumentar o dos outros. Tá certo? Foi do sindicato, sim. De tirar de quem ganhasse até o valor, tá certo? De tirar para quem ganhasse até o valor, para dar aumento para os outros. Eu sou do sindicato que não tira nada de ninguém. Ou é o direito de todo mundo, ou é o direito de todo mundo, ou não é o direito de ninguém. Eu sou do sindicato que não deixa, tá certo? Que não para de reivindicar quando a gente tem um cargo e desfruta do benefício do poder. Tá certo? Agora, se quiser prova, a gente vai provar. Que o sindicato ficou 2 anos sem reivindicar nada para o professor. Ficou sem nada, porque aqui nessa Câmara não tivemos uma reunião com o sindicato em 2015, 2016. O sindicato não veio aqui discutir nem um dia com esse vereador da comissão, com a vereadora Márcia, com o vereador Jair, o vereador Nelsinho, depois de 2015, 2016. O sindicato recebeu aqui, sim. O vereador recebeu o sindicato aqui, sim, no dia que pararam aqui na frente e a gente abriu o microfone aqui e iniciou uma discussão. O sindicato recebeu, sim, quando vocês vieram discutir a questão dos R$200, a incorporação dos R$200. Nós recebemos, sim. O sindicato, os vereadores receberam, sim, o sindicato e a comissão, no dia que foi para reivindicar a questão das incorporações, das progressões dos professores. Nós recebemos. E está registrado. Está registrado. Nós nunca se acovardamos aqui. Tá certo? Então eu não me sinto envergonhado, não. Eu acho que R$170 não paga alimentação. Não, mas eu também sou contra as pessoas só reivindicar quando aperta no calo dela. Quando aperta no coitado lá, ninguém reivindica. Quando tá bem pra ela não reivindica. Quando tá bem pra ela não vem fazer movimento aqui, não. Quando tá bem pra ela não vem. Cadê os diretores do sindicato que reivindicaram enquanto estava em cargo de comissão? Não reivindicaram e não pediram. Os funcionários ficaram sem aumento. Que a plateia Os funcionários públicos ficaram sem a reposição salarial, da perda salarial que teve no ano de 2016, ficaram sem, e eu não vi receber ninguém aqui na Câmara para dar um aumento para os funcionários. Eu não recebi. Tá certo? Eu não recebi. Então é o seguinte. Eu gostaria que a plateia não se manifestasse. É fácil. Então, vamos lá. Nós não vamos receber a comissão? Só uma parte só. Eu vou terminar, vereador. Eu estou no meu direito de falar e eu vou falar. E eu só aqui sou responsável pelo que eu falo. Tá certo? Então é o seguinte. Nós não somos covardes. Nós não vamos se omitir. Nós vamos receber a comissão aqui, nós vamos conversar. E o que for de direito, o que tiver condição de ser feito, a gente vai fazer. Tá certo? Agora, querer ridicularizar as pessoas, tá certo? Não vai, até porque não tem moral para me ridicularizar. Tá bom? Boa noite a todos. E não havendo mais nada a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.